Dia de descanso aqui em Águas da Prata, mas eu vou mostrar um pouco da cidade para vocês. E hoje reserva também uma entrevista especial com Almiro Grings e Clóvis Tavares de Lima, os idealizadores e fundadores do Caminho da Fé a partir de Águas da Prata. Então o dia promete bastante coisas legais. Vamos começar a mostrar para vocês. Frente à sede da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, e vai ser um dia especial hoje para mim, porque eu vou poder realizar o meu objetivo desde que eu planejei essa jornada, de falar com quem idealizou e criou esse Caminho da Fé, o seu Almiro Grings, o seu Clóvis Tavares de Lima. Ontem eu tive o prazer de conversar com eles na mesa de um bar, uma coisa que me alegrou bastante. O seu Almiro fez o caminho em 1999, depois de ler Paulo Coelho, Diário de um Mago, que me marcou bastante, porque foi uma leitura que eu fiz naquela época, naquela ocasião, de início de faculdade, e que sempre ficou na minha cabeça: um dia eu vou fazer esse caminho. E graças ao seu Almiro, ao seu Clóvis, criou-se o Caminho da Fé aqui em São Paulo, saindo de Águas da Prata até o Santuário Nacional de Aparecida, e hoje eu estou tendo o privilégio de fazer esse caminho. Vamos bater um papo com eles agora. Ele fez o caminho uma vez, e quando ele fez a segunda vez o caminho, na volta da segunda viagem dele, é que ele veio com essa ideia. Nessa ocasião, ele era presidente da Associação Comercial, Industrial, Rural aqui de Águas da Prata. E a nossa cidade estava naquele momento de tristeza, porque, sabe, era um ostracismo. A cidade estava, no passado, Águas da Prata já foi muito conhecida, muito famosa. Dizem até os mais antigos que vinham pessoas até da França para cá para fazerem tratamentos de saúde com as águas locais. Então a Águas da Prata viveu uma época glamurosa. Depois disso, ela foi morrendo. O Almiro, como presidente da associação, ele teve a ideia, falou: por que não fazer aqui no Brasil alguma coisa parecida com aquilo que tem na Espanha, que é o Caminho de Santiago? Nós temos aqui uma religiosidade muito aflorada, um centro religioso que é Aparecida, a capital católica brasileira, e colocou essa ideia num grupo de pessoas, num grupo de amigos, e daí vamos fazer, saímos para fazer. Antes do Caminho da Fé, um dia nós fizemos uma caminhada, que estamos aqui num grupo de pessoas, para fazer um caminho, imaginando como é que poderia ser aquilo, inclusive com a gente, naquela ocasião, um repórter da Folha de São Paulo. Ele viu aquilo, ele falou: gente, é maravilhoso isso, ele gostou do caminho que a gente fez. E ele falou: olha, se vocês me derem a exclusividade, o furo de reportagem desse caminho, eu garanto que eu publico isso aí. As coisas foram se encaixando de tal forma, a ideia realmente é dele, o princípio, né, a origem é dele. Eu não conhecia Santiago, ele conhecia já por 2 vezes, tinha feito. Eu contribuí bastante na implantação do caminho. Foi um grupo que fez, né, então eu fui um dos participantes do grupo. E logicamente eu me sinto feliz por ver
o sucesso desse caminho. Mas lá já, quando eu estava caminhando na Espanha, imaginando a possibilidade de fazer esse caminho aqui, eu tinha certeza que daria certo. Não sabia em quanto tempo, mas que a longo prazo daria certo. Não tem por que não dar. Peregrinações para Aparecida sempre existiram, independente da existência do caminho da fé ou não. Nós vimos disciplinar, possibilitar a pessoa de iniciar esse caminho de um determinado ponto e saber exatamente o que ele teria que fazer naquele dia e a pousada que ele ia encontrar, o que ele iria gastar. Exatamente essa estrutura que nós damos ao caminho da fé. Hoje nós temos mais de 20 mil peregrinos por ano e vai crescer. Nós vamos tranquilamente em poucos anos chegar a 100 mil. Foi a leitura do livro do Paulo Coelho. Eu e meu irmão. E nós somos mais ou menos do mesmo tipo psicológico. Gostamos desse tipo de leitura que nos leva à meditação, introspecção. E você que já leu, né, também o Paulo Coelho sabe que ele é muito bom nisso, né? Para te fazer viajar pelo teu interior. Para isso nada melhor do que uma caminhada. Aventureiros que querem simplesmente por esporte, pessoas em depressão, eles vêm aqui procurar uma saída, problemas de saúde, então eles vêm pedir graça. Tem gente que recebeu graça e vem aqui agradecer a Nossa Senhora. Já encontrei até casais aqui em desarmonia que vieram procurar uma solução caminhando, conversando junto, dias na estrada. Isso realmente, eu confesso que me emociona. Em alguns casos, quando a gente chegou e apresentou a ideia, nossa, era uma alegria danada. A gente percebia nas pessoas o interesse, a vontade, eles queriam aquilo, alguma coisa para eles também, para o município deles. Em compensação, tinha outro lugar que a gente chegava com a ideia, com essa mesma ideia, com esse mesmo espírito, com essa mesma filosofia, e encontrava barreiras, assim, cara, não. De cara o prefeito ou as autoridades, você começava a expor, explicar como é que funcionava o nosso projeto, e a primeira coisa ia vir aquela, olha só que é o seguinte, ó, a prefeitura não tem dinheiro para nada. E em alguns casos, muita pergunta, tá, mas e aí, qual é que é o interesse de vocês? Onde é que vocês entram nessa jogada aí? Não tem jogada, prefeito. Nós estamos fazendo isso aí por idealismo. O que a gente precisa é que o senhor tenha, pelo menos, acho que o senhor deve ter aí no almoxerifado dos senhores, uma latinha de tinta, que naquela época custava R$8 mais ou menos, e um pincel. E uma pessoa que conheça o caminho aqui da sua cidade, até na cidade próxima, passando por dentro de sítios, fazendo o que a gente tem que evitar asfalto. Na medida do possível, a gente quer natureza, só isso. E muito das setas que tem pelo caminho no início, foram feitas bancada pelo Almir e por mim, e pela Iracema. Éramos em 3 pessoas. É o exemplo que a gente falava para os prefeitos. Prefeitos, nós estamos dando um cheque em branco assinado, um cheque assinado em branco. O valor do cheque é o senhor que vai colocar de acordo com o que a sua cidade fizer para receber os peregrinos. A sensação do senhor hoje de olhar para trás e ver o tamanho que ficou? Olha, é uma alegria, sabe, uma sensação assim de dever cumprido. Então alguém vai ver lá no futuro que teve 3 pessoas, né? Um tal de Almiro Gringues, um Clóvis Tavares de Lima, uma Iracema Tamashiro, que criaram esse caminho e está aí hoje, vai ver, lá daqui 50, 100 anos. O senhor fez quantas vezes o caminho da fé? Eu fiz 4 vezes, né? 4 vezes o caminho da fé. Fiz 2 vezes o caminho de Santiago. Mas eu já andei dando outras pedaladas, já fui mochileiro, né? eu já andei pela América do Sul aqui de bicicleta, né? E mochila, bicicleta. Já andei pelo Amazonas de barco também, sempre mochila nas costas, né? E eu, principalmente de 94 para cá, 94 eu aposentei, aí eu passei a perambular, digamos, por boa parte do mundo. O que isso trouxe para o senhor? Eu acho que tudo enriquece. É muito difícil você falar o que te trouxe diretamente, são coisas íntimas, né? Eu, por exemplo, nas minhas digamos, solidões ou meditações, né? Te ocorrem. Você se torna, afinal, intimamente mais rico. Então, é um pouco difícil dizer o que isso te traz. Que, em geral, quando eu pergunto o que isso te trouxe, se pensa em vantagens econômicas.
econômicas ou sociais, políticas. Não é nada disso, é algo muito pessoal, muito teu, que leva um peregrino ou uma pessoa a pôr uma mochila nas costas e ficar dias ou semanas caminhando, enfrentando sol e chuva, frio e calor, e às vezes até fome, sede, né? E digo, olha, essa resposta ela é íntima, né? Quiser saber a resposta, põe a mochila nas costas e vá. O caminho da fé eu fiz uma vez. Agora, percorrer o caminho assim por, eu não diria dezenas, né? Eu acho que centenas de vezes. Eu tive o privilégio de ser escolhido, né? Para ser o primeiro presidente da Associação dos Amigos do Caminho da Fé. E como presidente, eu nunca fiquei atrás da mesinha não, eu fazia o que tinha que fazer no trabalho de escritório, enfim, no trabalho administrativo, mas eu ia para o trecho com a cavadeira, com a enxada para fazer buraco. Eu tenho orgulho de dizer, de Tambaú até Aparecida, que eu participei fisicamente da colocação de todas as placas do Caminho da Fé. E o Almírio saiu também no começo, nós fazíamos isso juntos. No começo, eu tenho fotos para comprovar isso aí. O Almírio pintando, ou eu pintando, ele segurando a lata de tinta, ou eu segurando, a gente fazendo isso com o nosso carro, com o nosso veículo, porque não tinha veículo. Hoje em dia, graças a Deus, tem a caminhonete aí, mas trabalhoso, bastante trabalhoso, mas muito compensador. Um peregrino chegava aqui e comentava a respeito do caminho e falava tipo assim, nossa, que coisa maravilhosa que vocês criaram, que coisa linda que vocês fizeram. Aquilo para mim era o meu pagamento. A alegria de saber que a gente fez alguma coisa e que estava fazendo bem para pessoas, né? O pagamento era esse, a satisfação era essa. No início tinha gente que falava assim, eu vou fazer o caminho da fé, eu estou fazendo o caminho da fé para me preparar para fazer Santiago. É o contrário, porque o nosso é muito mais difícil. O nosso exige muito mais do ponto de vista físico, muito mais do que o caminho de Santiago. O Almírio sempre fala, isso é uma figura que o Almírio usa. A gente fazendo o caminho de Santiago, é como se você estivesse fazendo um caminho, como se fosse num museu ao céu aberto. Pontes romanas, igrejas do começo do século, os castelos e tudo mais. Realmente é muito bonito lá. Mas do ponto de vista da beleza da natureza, o nosso é muito mais bonito. Aqui em Águas da Prata eu vim conhecer também o Morro do Cristo. Olha ele aí, abençoando essa belíssima cidade.